Obrigado, Silvio. Bom dia, irmãos. Quando a Silvia chamou a reverenda Abel para fazer o encerramento da escola dominical, eu disse, eu já dei a palestra e nem percebi. É um privilégio, um prazer estar aqui, rever o reverendo Abel. Eu já estive aqui na igreja, mas numa reunião de sínodo, eu creio, ou de alguma reunião eclesiástica, mas nunca tive o privilégio de estar aqui no domingo, acho que é a primeira vez, e é muito bom estar com os irmãos aqui nessa manhã. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no capítulo 4 do Evangelho de João, João 4, enquanto eu tento acionar aqui a parafernália eletrônica, nós vamos tentar projetar. Não, acho que tudo bem. Vou puxar o púlpito para cá. Eu tenho que sair da frente, então eu vou colocar o púlpito lá no cantinho. Capítulo 4 de João. Acompanhem, por favor, a leitura dos versículos 1 até o versículo 26. Nós temos aqui aquele conhecido incidente de Jesus Cristo interagindo com a mulher samaritana. E acompanhem com atenção a leitura desses versículos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Vamos orar? Senhor Deus, instrui-nos a partir da Tua palavra, ajuda-nos a ver os ensinamentos tão ricos que ela contém, mas principalmente a aplicá-los às nossas vidas e à nossa vida cristã, ao nosso testemunho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse trecho da mulher samaritana, como nós dissemos na nossa oração, é um trecho tão rico em doutrinas e ensinamentos. E o tema que nós vamos abordar nessa manhã é ensinando como Jesus ensinava, ou seja, a didática de Cristo. É um trecho extraído desse livro meu que eu escrevi, o que estão ensinando aos nossos filhos, uma palestra que eu tenho ministrado em alguns lugares. E eu vou ter uma introdução um tanto ou quanto longa, mas essa introdução ela é destinada a conscientizar que cada um de nós, se somos cristãos, nós temos que ter interesse nas questões de ensino. Uma introdução destinada também a dar uma visão de como anda a situação de ensino, não somente nas nossas igrejas, mas no nosso país. Uma situação perturbadora, mas que acaba entrando também nas nossas igrejas. Uma metodologia, muitas vezes, que é não construtiva, mas destrutiva do bom ensinamento. E, finalmente, nós vamos entrar nesse trecho que acabamos de ler e procurar aprender aqui alguns princípios que Jesus coloca na sua metodologia de ensino e que são perfeitamente aplicáveis, eu diria até que necessariamente aplicáveis à nossa prática pedagógica. E vocês vão dizer, mas não sou professor, esperem um pouquinho, vocês vão ver que são. A metodologia de ensino que nós devemos ter também na nossa vida cristã. Então vamos iniciar a nossa jornada aqui nessa manhã. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, de certa forma, como cristãos, somos todos professores, né? Acho que dá para ler aqui, não sei os que estão mais lá atrás, mas é isso que está projetado ali. Somos todos professores. E isso é muito evidente daquele trecho que nós conhecemos como a grande comissão, que está lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos ler juntos esse trecho aqui, que é a grande comissão. Jesus Cristo está falando aqui aos discípulos. Então ele fala não somente àqueles discípulos, mas ele está falando corporativamente à igreja. Então é um comissionamento que ele dá a você, a mim, a cada um de nós, a cada um que é alcançado pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse comissionamento, ele está aqui as palavras autoridade, ide e ensinando-os. Esse comissionamento foi dado a cada um de nós. Essa é a missão que nós temos como integrantes do povo de Deus. E, como eu estou dizendo, de certa maneira, de certa forma, como cristãos, somos todos professores, porque cheguei aqui para falar da didática de Cristo, né? Você diz, eu não sou professor, eu não ensino na escola dominical, ser professor não é a minha profissão, então isso é uma área
estranha à minha prática diária. Não pode ser. Como cristão, somos todos professores. Veja o que é que nós temos aqui. Primeiro, a questão da autoridade. Jesus Cristo diz que a autoridade foi dada a ele. Então, é uma autoridade que é dada a ele como Filho de Deus, como aquele que é o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E essa autoridade que ele recebe, ele está repassando, ele está delegando também. Então, há um grande respaldo aqui nessa autoridade. E ele dá uma missão muito específica, uma missão que tem um mandamento: ide. Temos que ir. Podemos ficar sentados, não podemos ficar acomodados, mas ir é o nosso mandamento. Um ir para fazer aqui. Aqui está o escopo da missão: fazer discípulos. Levar à frente a mensagem do Evangelho Salvador de Cristo Jesus, as boas novas, que no meio do caos, no meio da violência, no meio da imoralidade, no meio da perversão, há salvação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E essa missão tem uma abrangência que é a mais ampla possível, em todas as nações. Começa nas nossas cercanias, vizinhança, mas ela abrange todas as nações, e com um selo e um símbolo, batizando-os. E na sequência, o texto também nos fala do método. Qual é o método que nós vamos levar o Evangelho Salvador de Cristo? É através do ensino, é ensinando-os. Então, veem como o ensino está no centro da nossa missão. Quando você está dialogando com seu vizinho, se você está procurando transmitir o Evangelho de Cristo, você está ensinando a ele. Se ele é alcançado pela graça salvadora de Cristo e você começa a conversar e a mostrar as doutrinas da Bíblia, você também está ensinando. Se você traz ele para a igreja, você está participando de um processo de ensino que é inerente à função da igreja também. O ensino está no âmago da nossa fé cristã. Por isso nós devemos ter interesse nas questões relacionadas com o ensino. Do método dessa missão é através do ensino. O conteúdo também é o mais amplo, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, tudo aquilo que está contido nos ensinamentos, e particularmente para nós na palavra, nas escrituras, é alvo desse ensino que deve estar também no seio da nossa missão. E há um respaldo aqui, que é o maior que nós poderíamos almejar e ter. O respaldo é o próprio Cristo dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Ele está nos acompanhando, ele é o nosso Salvador. O Espírito Santo habita em nós, é o penhor da salvação. Nós estamos salvos, somos aceitos pelo Pai, porque os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. E essa interatividade da Trindade conosco é o respaldo que nós temos para prosseguir dia a dia na conscientização dessa missão maior. Então, de cara aqui, como base, somos todos professores, então temos que estar interessados nessa questão do ensino. O que é que nós temos que saber sobre ensino, e quanto mais nós procuramos ver, ler sobre a questão de ensino, estaremos também envolvidos no cumprimento na nossa missão. Mas existem grandes problemas nessa tarefa de ensinar, na questão do ensino-aprendizado. Dentre eles, como consolidar a compreensão do que se pretende ensinar? Você tem algo para ensinar, mas como é que se consolida a compreensão daquilo que você pretende transmitir? Como fazer com que os alunos compreendam o que leem nos textos? Muitas vezes você está falando, como eu disse, com um vizinho, um colega de escola, de trabalho, e você dá alguma coisa para ele ler, mas é fato que o brasileiro não tem hábito de ler, e quando lê superficialmente. Então esse é um grande problema no ensino. Compreender o que está no texto. Ali está o texto. Mas será que há compreensão daquilo que está no texto? Como discernir a melhor metodologia? Tantas metodologias que existem, como nós vamos discernir qual é a melhor?
como manter o interesse no aprendizado, como fazer com que o aprendizado seja algo prazeroso, seja algo que empolga e não uma atividade maçante que traz tédio. E esses problemas não são só da igreja. Aqui são problemas relacionados com o ensino. São problemas que o ensino na esfera global do nosso país aqui encontra. São problemas que são encontrados nessa esfera global. A minha área de atividade no dia a dia é coordenar as atividades dos 3 colégios Mackenzie, em Brasília, aqui em Higienópolis e lá em Alphaville, no Tamboré, e também empreender as ações necessárias ao sistema Mackenzie de ensino, que é a produção de livros didáticos que têm sido feitos no Mackenzie. Hoje nós já temos 200 escolas conveniadas que usam esse material. São materiais que ensinam todas as áreas do saber, mas dentro de um eixo que é o reconhecimento de que Deus existe, de que Ele é a fonte de todo conhecimento e de que todas as áreas do saber, elas se integram porque procedem dessa fonte única. Então, não sonegar dos alunos a percepção de Deus e que é um Deus que se comunica conosco através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Isso está presente, permeia todas as áreas do conhecimento. Então, nós lá estamos frequentemente examinando, participando de conferências, verificando essas aferições e vendo que os problemas de ensino são abrangentes, eles estão presentes nas escolas do nosso país. As nossas igrejas terminam recebendo também o rescaldo de metodologias e de uma problemática que está presente no ensino de uma forma global. E isso é intrigante porque nunca se escreveu tanto sobre didática, pedagogia, métodos pedagógicos. Você vai numa dessas mega livrarias aí, num shopping center, nos dias em que não há rolezinho, e aí você vai numa estante daquelas onde tem lá pedagogia ou didática, e são prateleiras após prateleiras, cada uma delas com o último guru da área educacional, postulando ou pontificando que tem que ser assim, dessa maneira, dessa forma, e você fica confuso ou confusa com tantas proposições que ali estão. Escreve-se muito sobre didática, sobre pedagogia, sobre metodologia pedagógica. E por existir tanto escrito e tantas pesquisas também, nunca há expectativa para uma eficiência maior na instrução e nos processos educacionais foi tão alta. Há uma expectativa de que a escola vai melhorando, de que o ensino vai melhorando, mas a realidade tem sido outra. No entanto, nós estamos no meio de uma crise educacional. Vocês lembram da pergunta lá em Atos capítulo 8, versículo 30? Lembram do incidente? Filipe é comissionado pelo Espírito Santo para ir pregar àquele alto oficial da corte que está numa carruagem, é o termo que nós temos lá, e ele sai, eu não sei se ele saiu correndo assim velozmente, impelido pelo poder do Espírito Santo, ao ponto em que ele podia emparelhar e manter um diálogo, não é? Ou eu não sei se a carruagem talvez fosse algo semelhante aos carros de boi. A maioria dos que estão aqui não conhecem carro de boi, são de outra era, são de uma era bem urbana, mas eu, que já tenho muitas décadas nas minhas costas, eu convivi com carros de boi, eu ia para o sítio do meu avô no interior, tinha o carro de boi, eu andei de carro de boi, e ele vai bem lentamente, assim, aquela roda grande rangindo, e dizem que aquilo é o que impele os bois também a irem à frente. Talvez fosse uma carruagem lenta, e talvez também as vias não eram pavimentadas, não é como as estradas que a gente tem hoje em dia. Talvez fosse trotando para poder vencer os obstáculos, os buracos, as lombadas naturais que existiam nas vias daquela ocasião. O fato é que Filipe vai em parelha e começa a conversar com aquele alto oficial, o eunuco, e ele vê que ele está
desenrolando o livro de Isaías. Não era folheando, porque naquela época não eram folhas, eram rolos. Então ele estava literalmente desenrolando Isaías. E a pergunta que ele faz é essa: compreendes o que vens lendo? Você compreende o que você está lendo? Nunca foi tão importante essa pergunta. Ela vem ecoando ao longo dos séculos. Ela é crucial na questão da educação. Você compreende o que você está lendo? E a resposta não é menos importante. Porque a resposta resgata o papel do professor. Alguém lembra o que foi que ele respondeu? Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Percebem aí? Deus nos diz em sua palavra que aprove a ele salvar aos homens pela loucura da pregação. Não é que a pregação é loucura intrinsecamente, mas aos olhos do mundo é. Né? E Paulo diz lá em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão, isso para que possam invocar a Cristo. Então, tudo isso aí é ensino. E como é importante a pessoa que ensina, né? Você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Se alguém não me explicar. Essa pergunta é crucial, essa pergunta é atual, essa pergunta é nossa da igreja, e essa pergunta está ecoando aí nos bancos escolares das escolas ao nosso redor. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o que leem, não compreendem. E por isso saem com colocações estranhas, cômicas às vezes. Eu trouxe aqui um exemplo para os irmãos, talvez vocês já viram isso daí, isso roda a internet. São respostas colocadas nos testes do Enem, né, que é aplicado no ensino médio, aqueles jovens que estão prestes a adentrar a universidade. E para selecionar um pouquinho, eu me restringi à área aqui de ecologia extraída desses testes do Enem. Mas vejam que coisas curiosas são escritas, mostrando que não estão entendendo o que estão lendo. Sobre desertificação e desmatamento. Um disse: a natureza brasileira tem 500 anos e já está quase se acabando. O outro disse: menos desmatamentos e mais florestas arborizadas. Vocês conhecem alguma floresta que não seja arborizada, né? Sobre a Amazônia, um disse assim: a situação tende a piorar. Os madeireiros da Amazônia destroem a mata atlântica da região. Esse tem que aprender geografia, bem, né? Onde é que está a Mata Atlântica? O outro disse assim: o serigueiro tira borracha das árvores, mas nunca derrubam as seringas. Esse confundiu com a administração hospitalar, né? A extração da borracha aqui. Sobre espécies em extinção, um disse assim: já está muito difícil de achar os pandas na Amazônia. E vai continuar procurando, né? Um outro disse: na verdade, nem todo desmatamento é tão ruim. Por exemplo, o do Aedes aegypti seria um bom benefício para o Brasil. Pessoal, vamos desmatar o Aedes aegypti, né? E o outro disse: tudo isso colaborou com a extinção do micro-leão dourado, né? O micro-leão deve ser um mico-leão bem pequenininho, né? Mudanças climáticas. Um escreveu a forma como colocaram, parece que é provocado por duas pessoas, porque um disse: o El Niño já provocou secas e enchentes calamitosas. E um outro disse: o problema é ainda maior se tratando da camada de ozônio. Então parece uma dupla caipira, né? El Niño e de ozônio. O meio ambiente. Um disse assim: não preserve apenas o meio ambiente, mas sim todo ele. Oh, se você vai fazer força, por que preservar só o meio, né? Preserva tudo já. E o outro disse: isso tudo é devido aos raios ultraviolentos que nós recebemos todo dia. E é verdade, né? Os raios estão cada vez mais ultraviolentos. Só trabalhando juntos, um disse assim: o ser humano, no mesmo tempo que constrói, também destrói.
pois nós temos que nos unir para realizarmos parceria juntas. Nós temos que nos unir para realizarmos parceria juntas. E o outro disse assim: vamos deixar de sermos egoístas e pensarmos um pouco mais em nós mesmos. Bom, concluindo aqui essa coletânea, irmãos, um disse: nessa terra em se plantando tudo dá. E o outro disse: eu concordo em gênero e número igual. Bom, nós estamos vendo que não estão entendendo o que estão lendo. E talvez não estejam encontrando quem explique direito também aquilo que estão lendo. E é por essa e por outras razões que as críticas ao nosso ensino de uma forma geral, elas não cessam. Cláudio Moura Castro, articulista que vocês devem conhecer, escreve na revista Veja, num artigo de alguns anos atrás, ele escreveu esse seguinte artigo: Autópsia de um fiasco. Autópsia de um fiasco. E ele diz assim no artigo: o fiasco da nossa educação fundamental começa a ser percebido. Há cada vez mais brasileiros sabendo que tiramos os últimos lugares no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, uma prova internacional de compreensão de leitura e de outras competências vitais em uma economia moderna. Esse teste é um teste internacional, normalmente ele compreende em torno de 60, 65 países. Ele afere as habilidades básicas, não é, de compreensão de leitura e matemática, principalmente. E o Brasil, infelizmente, tem tirado sempre os últimos lugares. Acho que a última aferição ele tirou em 63º lugar, de 67, parece, participantes. Agora, o teste é aplicado a cada 3 anos. E isso daí é um retrato triste da nossa realidade. Cláudio Moura Castro diz que o fiasco é o da educação fundamental no Brasil. Mas notem o que é que ele coloca aqui. Ele diz: existe uma atmosfera nos circuitos pedagógicos, no ensinar pedagógico, que desvaloriza a tarefa de entender o que está no papel. Desvaloriza a tarefa de entender o que está no papel. Ora, você entende o que é que você está lendo? Vejam como é importante o que está no papel e a compreensão. Como vou compreender, como vou entender se alguém não me ensinar? Mas Cláudio Moura Castro diz assim, ele cita a Délia Lerner, que é uma educadora que foi contratada pelo Ministério da Educação para atuar, né, nessa área de formulação das políticas pedagógicas, e ela saiu com essa pérola aqui. Ela disse assim: não faz falta saber ler e escrever no sentido convencional. Quem interpreta faz em relação ao que sabe. Interpretações não dependem exclusivamente do texto em si. Gente, a verdade é que faz falta, sim. Faz falta saber ler e escrever no sentido convencional. Faz falta saber entender o que está no texto. Nada contra a criatividade, contra a interpretação, mas o texto está lá exatamente para ancorar a interpretação, para ter alguma coisa objetiva que possa servir para que uma pessoa e outra vão lá e vejam o que é que está ali. E aí, a crítica que ele faz é aos intelectuais que dominam o circuito pedagógico. Vejam que coisa interessante, ele não é crente, ele não é um cristão, mas ele está reconhecendo pragmaticamente, na prática, que há um problema grande nesses intelectuais que negam haver verdadeiro e falso. Né? Essa é uma característica da época pós-moderna, essa negação de haver verdadeiro e falso. E colocam o interpretar acima do próprio texto. Não, o interpretar é uma consequência do texto, não pode estar acima do próprio texto. Mas essa observação dele é muito interessante. Esses intelectuais que embrenham os seus alunos na indisciplina do relativismo e do subjetivismo. As coisas são todas tão relativas, tão subjetivas, que você não tem mais fio de prumo, não tem mais ponto de aferição, não tem mais rumo, não tem mais direcionamento.
Essa é a crítica que está do nosso sistema educacional. Esse subjetivismo, esse relativismo, essa negação de haver falso, verdadeiro, e, consequentemente, a criatividade ela é explorada ao máximo, mas a essência, o conteúdo está sendo deixado para trás. E nós, educadores cristãos, e lembre-se que todos nós somos educadores cristãos, como é que ficamos nessa situação? Onde nós ficamos? Nós cremos na verdade objetiva e revelada. É impossível você ser cristão sem você crer que existe uma verdade objetiva, revelada. Afinal de contas, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele expressa o exclusivismo da fé cristã. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma afirmação politicamente incorreta nos nossos dias, mas é a verdade, extraída da palavra de Deus. É o que ele quer que nós saibamos. Então nós cremos na verdade objetiva, revelada. Mas será que essa objetividade está presente na nossa prática pedagógica? Será que ao falar com os nossos companheiros de trabalho, vizinhos, colegas de escola, o que for, sobre Cristo, a gente vai e diz: isso aqui é a verdade, isso é o que está na palavra de Deus, e a gente faz isso sem apologia, sem pedir desculpa? Ou será que a gente diz: não, a minha verdade é essa, a sua verdade pode ser outra, né? Verdades contraditórias entre si podem existir, podem coexistir pacificamente. Será que a gente entra, né, nessa moda, nessa forma de pensar que permeia não somente a nossa educação, mas a nossa sociedade como um todo, aonde não existem mais princípios, não existem mais absolutos, não existem mais alicerces, mas vale tudo. E tenta-se interpretar e contextualizar e desculpar até comportamentos que são indesculpáveis. Como é que nós ficamos como educadores cristãos? Será que nós também estamos mergulhados no mar de subjetivismos? E aí vem uma outra pergunta. Podemos aprender com Jesus? Eu tenho dado, às vezes, essa palestra em um ambiente secular. E o questionamento dos pedagogos é esse: não, mas nós temos pesquisas recentes, nós temos tantas pessoas que estão fazendo pesquisas, e Jesus foi um mestre intuitivo. Ele estava bom para a época dele, mas não tem nada a nos ensinar, né? Alguém que viveu há milênios vai ter algo a nos ensinar? Mas nós, como cristãos, nós temos que substituir o ponto de interrogação lá por um ponto de exclamação. Podemos aprender com Jesus. Podemos sim. Ele é o Senhor do universo, a fonte de todo conhecimento. E nós podemos examinar, porque temos a sua palavra, as Escrituras, não somente como ensinava, mas o que ele ensinava, que ele tinha conteúdo no seu ensino. Podemos também analisar a Bíblia e ver quais são os conceitos de conhecimento de verdade que nós encontramos nas Escrituras. E podemos comparativamente verificar também como eles são diferentes, estão a quilômetros de distância dos conceitos atuais de conhecimento de verdade. Podemos sim aprender com Jesus, e é isso que nós queremos fazer. E nós vemos que o método e a mensagem de Jesus foram aplicados pelos discípulos com objetividade. E nós temos aí toda a história da igreja para mostrar também na prática a comprovação da veracidade e pertinência desses métodos. Então, a didática de Jesus Cristo, como eu disse, estamos chegando aqui no âmago do nosso tema. Queremos ensinar como Cristo ensinava, aprendendo com o exemplo da interação de Jesus Cristo com a mulher samaritana, mais especificamente os versículos 7 a 26 daquele trecho que nós lemos. Mas antes da gente entrar no trecho em si, vocês devem se recordar que quando nós lemos o texto, tem essa expressão
é uma expressão parentética, ela está entre parênteses, foi João que coloca ali para explicar, para que nós possamos ter a percepção da profundidade, da intensidade do que estava acontecendo naquele momento. Ele diz, os judeus não se dão com os samaritanos. Se a gente não percebe a importância disso daqui, a gente vai perder assim algumas lições do texto. Então, Samaria era uma região ali meio estranha. No cativeiro dos judeus da Babilônia, ficaram poucos remanescentes judeus ali. E o rei da Síria substituiu os moradores judeus por povos de outras nações. Então, o que houve naquela região foi adentraram novas culturas, novas práticas religiosas. Criou-se ali um sincretismo religioso enorme. E aí, num determinado momento, os judeus, mesmo em exílio, mandaram rabinos para a instrução da fé judaica. E foi pior a emenda do que o soneto, porque eles misturaram judaísmo com paganismo, saíram com uma religião própria deles. Então aí estão algumas referências, não precisa copiar, aí nós não vamos ler isso aqui, eu vou deixar cópia dessas transparências com a Silvia, se vocês quiserem depois, ela pode colocar à disposição também. E aí essa era a situação de Samaria. E a gente pode, pelo menos, ressaltar 5 razões para a inimizade intensa que existia ali. Primeiro, a questão do templo. Quando os judeus foram reconstruir o templo, os samaritanos ofereceram ajuda, mas os judeus, cientes das convicções teológicas e religiosas daquele povo, disseram, não, a gente não quer essa ajuda. Bom, se você já procurou ajudar alguém, teve a sua ajuda recusada, você sabe que isso não contribui para grandes laços de amizade, não é? Você sempre vai ficar com o pé atrás, aquilo vai ficar remoendo e você tem essa situação aqui, a primeira situação, mostrando que os samaritanos passaram então a ter um ódio aos judeus e a coisa era recíproca aqui. Depois, quando Neemias começou a reconstruir as muralhas, o que é que os samaritanos faziam? Ele construiu as muralhas e de noite os samaritanos vinham e derrubavam as muralhas. Ora, se você está construindo uma coisa, alguém vem e derruba aquilo, isso também não contribui para uma amizade muito grande. Isso vai aprofundar a inimizade, ao ponto em que tiveram que reformular toda uma sistemática e logística de trabalho para poder fazer face a esses ataques assim sistemáticos dos samaritanos. O templo, depois, ele foi clonado pelos samaritanos lá no Monte Gerizim. E Sambalá, o líder dos samaritanos, colocou Manassés como sumo sacerdote desse outro templo clonado, que era uma mímica, uma imitação do templo lá dos judeus. Samaria era uma espécie de baixada fluminense dos criminosos lá. Eles cometiam crimes lá junto ao povo judeu e corriam para Samaria e lá todo mundo acobertava tudo e ficava difícil esses criminosos pararem as suas práticas de violência, de crime. Então essa, pelo menos, era a fama que Samaria tinha naquela época. E, por último, como uma quinta razão aqui, os samaritanos, apesar dessa religião capenga, apesar de um sincretismo religioso, apesar de serem violentos em suas práticas e terem poucos princípios, mas eles se consideravam mais santos do que os judeus. Eles eram, na visão deles, os puristas, porque eles aceitavam o Pentateuco. Não, esses outros livros a gente não aceita, nós só aceitamos os 5 livros de Moisés. E isso os enchia de orgulho espiritual, porque eles eram mais puros do que os outros, enquanto que na realidade eles estavam rejeitando as escrituras. Agora, havia então essa inimizade grande, e a escritura se refere aos samaritanos não somente nessa parte aqui, nessa interação de Jesus. Temos outros trechos. Em João 8,48, nós temos Jesus sendo xingado de ser samaritano. Então, a inimizade era tão grande, você chamar alguém de samaritano, era estar xingando ele. Lucas 10, 30 e 37, nós temos aquela parábola, onde os salteadores atacam e
praticam violência contra uma pessoa que fica largada na rua e vai passando ao lado um religioso e outras pessoas e ninguém se importa e de repente passa alguém que vai lá e toma conta. Quem foi que toma conta daquela pessoa? O bom samaritano. O bom samaritano. A gente nunca presta atenção, né, que está se referindo àquele que tinha inimizade com os judeus, né? O bom samaritano. Lucas 17, 11 a 19, nós temos aquele incidente onde 10 leprosos foram curados. Foram curados, beneficiados, e 9 seguiram seus destinos. Apenas um se lembrou, voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer era samaritano. E em Atos 8, 25, nós temos o registro dos apóstolos, aqueles que se escandalizaram, né, lá, que Jesus estava falando com os samaritanos, aqueles que não queriam nada a ver com os samaritanos, vemos eles pregando aos samaritanos, mostrando que eles aprenderam a lição. Então, os samaritanos são referidos assim, repetidamente nas Escrituras. Mas vamos então à didática de Cristo, ensinando como Cristo ensinava. Primeira coisa que Cristo faz aqui é ganhar a confiança daquela mulher. Ganhar a confiança. E nós vemos isso nos versos 7 a 9. Vamos ler junto esses versos aqui, 7 a 9. Nisso veio uma mulher samaritana, está projetado lá, não sei se dá para ver. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ali está aquela frase. Meus irmãos e irmãs, o que Jesus está fazendo aqui é ganhando a confiança dessa mulher. E ele faz isso como? Quebrando barreiras e preconceitos que impeçam o relacionamento. Existiam inúmeras barreiras, por isso que é importante a gente se conscientizar da profunda inimizade que cercava ali judeus e samaritanos. Jesus Cristo não olha para nada daquilo. Mas ele está preocupado nessa interação pessoal e atingir aquela pessoa, aquela alma. Então ele quebra barreiras. E ele quebra barreiras falando de algo ou pedindo alguma coisa que é familiar, que está no poder de execução daquela mulher, que está dentro da sua capacidade, não somente de compreensão, mas de realização. E com isso ele ganha a confiança, ele quebra as barreiras. Ele está fertilizando o solo aqui para tudo aquilo que vai se seguir. Mas é um primeiro passo aqui essencial. Quando eu leio esse incidente aqui na vida de Cristo, eu lembro de uma palestra que eu ouvi de um coreano. E ele era um coreano diferente, porque a mãe dele era norte-americana e o pai dele era coreano. O pai dele foi para os Estados Unidos, estudou no seminário, conheceu a sua esposa, futura esposa, casou, retornaram para a Coreia agora como um casal e um filhinho para serem missionários na Coreia. Como ele tinha uma mãe americana, um pai coreano, ele era um coreano diferente. Na realidade, ele falando lá na frente, dependendo do ângulo que ele se virava, às vezes ele parecia um ocidental, às vezes ele parecia um oriental. Parecia aquelas figuras do chaveirinho. Isso é quando eu era adolescente, assim, tinha uns chaveirinhos que você mudava assim, aí mudava a cara, né, da pessoa que estava ali no chaveirinho. E ele era diferente. Quando ele chegou lá na Coreia e foi para a escola, a mãe preparou para ele o lanche dele, né, um sanduíche bem americanamente preparado, envolto em papel alumínio, tudo, ele leva aquilo para a escola e quando chega lá, todos os coleguinhas tiram a cumbuquinha de arroz e começam a comer o lanche oriental. E ele fica lá sozinho, isolado. Ele chegou para a mãe em casa e ele conta essa história, dizendo: mãe, não faz diferente, eu quero
a mesma coisa, ele tinha aquela necessidade de ser aceito lá na turma também. E aí a mãe começou a preparar um lanche diferente. Ele disse, e conta na palestra dele, que ele tinha tanta vontade de ser aceito, que teve noites em que ele dormiu no chão, com a cara encostada assim no assoalho, para ver se achatava um pouco o nariz para ficar mais parecido com os colegas. E aí, quando ele já estava enturmado lá tal, vem aquela época em que os missionários americanos vão para os Estados Unidos, né, para visitar as igrejas que os apoiam tal. E aí ele foi para os Estados Unidos e disseram, você vai ter que frequentar, e ficar 1 ano, vai frequentar aquela escola ali. E ele disse, estou frito, né? Eu estava enturmado, agora vou encontrar gente diferente. E no primeiro dia de aula lá, as aulas já estavam em progresso, ele disse que foi levado até a sala de aula dele, e então ele entrou, abriu a porta, disseram qual era a sala, e ele sentou na última fila e se enterrou na cadeira assim, com a esperança de não ser notado. A classe estava fazendo um daqueles concursos de soletragem, que são muito populares nos Estados Unidos, porque em inglês você decora cada palavra, então aquilo ali é o máximo assim, do conhecimento, você dizer, como é que soletra essa palavra, você diz. Isso está acontecendo agora no Brasil, mas aqui é café pequeno, porque a nossa linguagem é uma linguagem fonética, para você dizer como se escreve uma palavra, não é tão difícil quanto lá, mas lá é uma coisa importantíssima. Quando ele viu aquilo, se enterrou ainda mais na cadeira, porque ele disse, eu sei inglês, mas eu não sei com essa turma aí. Aí a professora elevou os olhos e chamou, Lee, vem aqui até aqui na frente. Aí ele levantou, né, como ovelha, vai para o matadouro, vai, e veio devagarzinho até lá na frente e disse, estou frito agora. Ela disse, classe, esse daqui é o Lee, é o novo estudante, está vindo da Coreia. Ela já sabia, né, que ia receber um novo aluno. Contou um pouquinho da história, disse, ele vai para o quadro aqui. Aí ele vai para o quadro, ela disse, escreva seu nome em coreano. Aí as feições dele se iluminaram, aquilo ele sabia fazer. Aí ele escreveu o nome dele em coreano. Ela disse, Lee, esse aqui na frente é o John. Como é que se escreve o nome dele em coreano? E ele foi lá e escreveu. E aí disse que quando a classe terminou, juntou um monte de garotinhos ao redor dele, cada um queria que tivesse o nome dele escrito e copiavam para levar para casa e tal. E ele disse, aquela professora ganhou a minha confiança. Eu podia ter sido exposto ali, eu podia ter mostrado a minha ignorância, mas ela pediu para eu fazer uma coisa que estava dentro da minha capacidade. Ela ganhou a minha confiança e como ela foi fundamental, importante, os seus ensinos me serviram durante aquele ano. O que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa. Está ganhando a confiança. Podia falar ali da inimizade entre judeus e samaritanos, entrar num diálogo mostrando a superioridade dos judeus, onde ele iria falar dos samaritanos. Poderia não fazer nada, ficar quieto, porque afinal de contas tinha uma mulher ali, normalmente não se dirigia a palavra a elas da forma como Jesus fez. Qual a resposta dela? Surpresa. Surpresa. Como, sendo tu judeu, né? Está falando comigo, está me pedindo água. Surpresa. E para que nós possamos ensinar eficazmente como Cristo, nós temos que conquistar a confiança dos nossos alunos. Conquistar a confiança. Quer seja num diálogo de você com outra pessoa, se você não tiver a confiança, se você for falar só superficialmente, se você for falar do Evangelho para desencargo de consciência, apenas para jogar uma série de proposições, não é bem isso que nós somos ensinados aqui na palavra. Jesus Cristo está trabalhando paulatinamente, passo a passo, essa vida, para o ponto onde ele vai transmitir as verdades que ele quer transmitir. Mas o primeiro passo na didática de Cristo, e a gente pode estudar a didática de Cristo em vários outros incidentes da vida dele. Nesse caso aqui, o primeiro passo que a gente vê é a questão de ganhar a confiança, como ele ganhou a confiança daquela mulher. São 5 passos que nós encontramos nessa didática de Cristo, e o segundo que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão da curiosidade.
como é que Jesus Cristo vai atiçar a curiosidade, como isso é tão importante na questão do ensino-aprendizado. Isso está nos versículos 10 a 12. Eu queria que nós lêssemos também conjuntamente. Vamos ler? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? O que Jesus está fazendo aqui está despertando a curiosidade daquela mulher. E a curiosidade ela é despertada com colocações inesperadas, inusitadas ou intrigantes. Alguma coisa que você não espera, né? Alguma coisa diferente, bem estranha. Ou alguma coisa que lhe deixa intrigado. E tudo isso vai fazer com que você queira mais. Por isso que é tão importante, você ganha a confiança, depois você atiça a curiosidade. E há muitas maneiras de fazermos isso, tanto num diálogo como numa sala de aula também. Você pode fazer uma colocação que não está sendo esperada aí. Nós somos muito rápidos, a gente quer chegar na conclusão. Muitas vezes a gente já parte do fim, a gente esquece do meio ali. Às vezes, numa classe de escola dominical, por exemplo, você pode terminar a aula dizendo: o que é que vocês acham disso daqui? E aí fica todo mundo esperando a resposta e você diz: não, sintonizem, né, na mesma hora, no mesmo canal, no mesmo lugar, domingo que vem. E aí vocês pesquisem isso daí, nós vamos tratar. A primeira coisa que a gente vai fazer domingo que vem é discutir esse ponto. E aí você atiçou a curiosidade e eles vão estar com aquilo na cabeça a semana inteira. E no próximo domingo, então você começa com uma discussão de classe ou você traz suas conclusões, né? Mas nós somos rápidos demais, nós não temos paciência, né, de costurar a trama desse relato tão precioso e belo que é o das boas novas do Evangelho Salvador de Cristo. E o interessante é a resposta daquela mulher. Perguntas. A resposta são perguntas. A resposta à colocação de Jesus, lembram? Senhor, tu não tens com que tirar. Jesus Cristo tinha dito: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, ele não fala quem é. Ele podia ter falado, mas ele não fala. E ela diz: Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde tens água viva, és maior do que Jacó, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, os seus filhos, o seu gado. A mulher está aqui curiosa agora, e ela joga uma série de perguntas para Jesus. Ora, gente, isso é o sonho de todo professor. O sonho de todo professor são alunos que fazem perguntas, porque cada pergunta dessa dá a oportunidade de você ir preenchendo os claros e ir respondendo e solidificando as convicções. Então, para ensinar eficazmente como Cristo, nós temos que despertar a curiosidade dos nossos alunos, ou do nosso interlocutor. No recrutamento dos discípulos, né, tem um incidente onde um diz: vem e vê. Né? Ou seja, podia ter dito, mas vem e vê. Você está falando com alguém pregando o evangelho, você leva até um certo ponto e aí diz: você não quer ir lá na igreja? Não, você vai ver um pouco mais disso que a gente está falando. Atiça a curiosidade dele, porque aí vai dar aquele gostinho de quero mais. Confiança. Curiosidade. Ganhar a confiança, despertar a curiosidade. Terceiro passo aqui na didática de Cristo é a identificação da carência. E ele faz isso nos versículos 13 a 15.
não somente a carência imediata, mas aquilo que nós poderíamos chamar as carências últimas daquela vida, as essenciais, as finais. Vamos ler juntos? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus Cristo está aqui identificando a carência maior, a necessidade daquela mulher. E nós vemos pela interatividade que ela ainda está procurando perceber aquilo, ela ainda está focada muito na água física. Mas Jesus Cristo está fazendo aqui uma coisa que é importantíssima. O mestre tem algo que pode preencher essa carência maior. O que ele está fazendo com ela é levando os olhos do aqui e do agora para o futuro, para a vida eterna. E na nossa experiência de contato com pessoas, quantas vezes quando a gente está conversando com alguém, as pessoas querem falar das situações imediatas ali. E às vezes a gente se enrola na nossa conversa porque a gente entra e quer resolver a questão imediata, mas existem problemas mais profundos. Existem necessidades mais prementes e são necessidades eternas. Jesus Cristo está tentando elevar os olhos dela do aqui e do agora para as coisas maiores. Ele pode preencher os anseios, as necessidades eternas, de tal forma que ela nunca mais vai ter essa sensação de necessidade. A resposta, ela expressa o anseio de ser satisfeita. E realmente, quando você começar a falar do Evangelho, você vai ver que as pessoas têm essa necessidade, né? Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso grande ponto de contato na transmissão do Evangelho. Todos nós, todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ou nós preenchemos a necessidade de comunicação com o nosso Criador, através de Cristo, no poder do Espírito, ou vai ser preenchido com a religiosidade falsa, com a religiosidade do eu, da tecnologia, a religiosidade, qualquer que nome tenha, mesmo que seja rotulada de ausência de religiosidade, ela em si já é uma religiosidade, mas todos têm essa necessidade premente, que só é preenchida quando encontra a finalidade principal, que é a comunicação do Criador e a conscientização de que tudo nessa vida temos que fazer para a glória de Deus, para glorificá-lo. Para ensinar eficazmente como Cristo, nós temos que apontar, então, que a vida tem um sentido, uma dimensão maior, que transcende a visão imediata. Mas o ponto glorioso disso aqui é que no caso da mulher samaritana, o mestre tinha algo que podia preenchê-la. O ponto glorioso é que nós temos também esse algo que pode preencher as necessidades das pessoas. Porque ele nos deu, como vimos no início, a grande comissão de levar à frente a pregação das boas novas. Então nós somos agentes do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. E é Ele que preenche os anseios das pessoas. Em quarto lugar, ou quarto passo que nós vemos aqui, é a questão da consciência. Consciência. Como Jesus Cristo vai e toca na consciência. Veja os versículos 16 a 18. Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquele diálogo ali com a mulher samaritana, ele poderia ter continuado e se transformado numa série de platitudes que não ia chegar ao fundo
da questão, a raiz, a essência das necessidades. O que Cristo está fazendo aqui, ele está confrontando as implicações morais, ele não foge delas. Ele está interagindo, e isso me chama a atenção, sem acusações, mas provocando a reflexão. Aquela mulher era uma mulher de vida dissoluta. Ela tinha conseguido legalizar na situação social onde ela vivia 5 relacionamentos, 5 matrimônios, 5 maridos, e ultimamente não tinha nem legalizado, mas estava vivendo com alguém, era o 6º relacionamento dela ali. Mas me chama a atenção como Jesus Cristo toca nessa questão, e ele encontra ainda um ponto a elogiar. Ele disse, bem disseste. E no final ele disse, isso dissestes com verdade. Porque a resposta dela reflete honestidade e reconhecimento. E, irmãos e irmãs, para ensinar eficazmente como Cristo, nós não podemos ignorar o aspecto moral do aprendizado, principalmente quando estamos manuseando o Evangelho Salvador da graça de Cristo. Não podemos ignorar que a pessoa com quem nós estamos falando, nós temos que relembrar a ela as responsabilidades que ela tem para com seus semelhantes e para com Deus, né? Ou, inversamente, para com Deus e para com seus semelhantes. Porque é através do relembrar dessas responsabilidades que aflora a conscientização de pecado. É pela exposição da lei perfeita de Deus que a nossa vida e as nossas vidas são reveladas pecadoras, carentes e necessitadas de alguma coisa para operar a reconciliação com o nosso Deus, que é o Evangelho. Quantas vezes nós conversando com as pessoas com quem temos contato, nós até chegamos a compartilhar o Evangelho, a convidar para a igreja, mas sabemos de alguma situação não recomendável na vida daquela pessoa e a gente se abstém de dar uma palavra apropriada, sem acusações como o mestre fez, mas apropriada para relembrá-la das obrigações que ela tem para com Deus e para com seu semelhante, e de como ela está quebrando isso com aquela situação de vida. Aquilo é do nosso conhecimento, talvez até ela já tenha compartilhado com a gente, mas a gente, para ser politicamente correto, a gente se abstém e não fala a palavra precisa de admoestação. Jesus Cristo não contorna nada não, mas ele sabe que esse é um passo essencial para que aquela vida seja trabalhada, para que o pecado possa aflorar, para que ela se veja como necessitada, carente da graça de Deus. E por último, qual o último passo aqui na didática de Cristo? Ele traz conteúdo ou conhecimento. Até agora ele vem trabalhando essa vida, mas agora ele começa a trazer conteúdo doutrinário sólido que é necessário que ela conheça, para que haja uma solidificação na sua compreensão e vida dessas verdades aqui. Vejam quantas doutrinas são ensinadas aqui nesses versos que se seguem, versículos 19 a 26. Vamos ler juntos? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus Cristo está ensinando aqui que a adoração verdadeira não depende do lugar, né? Esse é um passo, é um ponto importantíssimo. E é um ponto importantíssimo nesse momento da história da Igreja de Cristo, onde ela vai deixar a identidade judaica com o povo judeu, e ela está adentrando numa internacionalização, onde ela vai abranger povos de todas as raças, tribos e nações. Não é o lugar que importa. E ele continua.
Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos parar aqui um pouquinho. Gente, lembra da inimizade que existe entre judeu e samaritano? Jesus Cristo não quebrou todas as barreiras, não tocou em nada disso, mas agora ele vem e fala a uma mulher que é samaritana, dizendo: vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Isso é muito forte. Pior, ele diz assim: a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Verdades duras, né, para serem aceitas por uma samaritana, mas são verdades. Jesus Cristo não podia deixar de ter esse conteúdo, essas verdades aqui na transmissão. Será que ele iria colorir, ou açucarar, ou diluir o evangelho, torná-lo mais palatável aos samaritanos? Não, vamos ter um evangelho aqui um pouquinho distorcido, vamos fazer um arrumadinho aqui para que todo mundo se sinta mais confortável. Não, ele vai e contundentemente coloca conteúdo sério aqui. Trecho seguinte: mas vem a hora, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mais outra pérola doutrinária. Ele está falando aqui que o Deus soberano está arrebanhando um povo para si, procurando esses verdadeiros adoradores. E aí no trecho seguinte ele esclarece: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas outro ponto firme, focal, doutrinário: Deus não pode ser preso numa caixa ou configurado num ídolo ou em qualquer outra forma de idolatria. Ele é espírito. E aí a mulher fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí isso aqui dá até arrepio. Jesus Cristo prega-se a si mesmo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu o que falo contigo. Na frente dela, ali, o Messias, o Senhor do Universo, pregando a ela, pregando-se a si mesmo. Jesus Cristo aqui está dando corpo ao processo de aprendizado. Ensinar é mais do que método. Hoje há uma concentração tão grande em metodologia que se esquece que, se não tiver conteúdo, tudo está ali colocado em vão. Essa questão de conteúdo é tão interessante que nos circuitos pedagógicos, nas escolas aí, se você quiser xingar uma escola, destruir ela, você diz assim: aquela escola não presta, ela é conteudista. Tem até um termo, ela é conteudista, né? Porque você está atrás de uma escola que seja agradável, tal, que tenha metodologia. Ora, metodologia é importantíssimo. Jesus Cristo está utilizando metodologia aqui, mas não às custas do conteúdo. Ele traz o conteúdo aqui e ele vê que esse é um anseio da própria aluna. O interessante é que ele não tem receio de distinguir o certo do errado. Ele dá importância à verdade. Ela faz algumas colocações, perguntando: é assim? Ele diz: não, não é assim não, é desse jeito aqui. Então ele sai distinguindo, ele dá importância à verdade. E nós vivemos numa era sem verdade. Vivemos numa era onde a verdade é algo que aparece aqui e ali, considerado, na melhor das hipóteses, opcional. Né? Nós temos um conceito pós-modernista, pluralista da verdade. A gente está entrando agora em ano de eleição, e vocês vão ouvir isso daqui. Né? Ele rouba, mas faz, né? E alguns ele mente, mas convence. Tem até um ex-ministro que deu uma declaração uma vez, dizendo: eu estou praticamente convencido que eu falei a verdade. Né? Ele já tinha repetido as mentiras tantas vezes, né? Como diz lá em 1 João, né? Que não tem o pecado, não tem o pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e dele não está a verdade. Mas ele repete, diz ao ponto que ele se convence. A revista Veja saiu com uma reportagem de capa, algum tempo atrás, sobre mentira. Mentira. Veja as chamadas de capa.
Um levantamento mostra que as pessoas ouvem 200 mentiras por dia. Isso é você, eu, nós ouvimos em torno de 200 mentiras por dia. Mas vejam a segunda chamada de capa aqui. A mentira é um apaziguador social e sem ela a vida seria um inferno. Que coisa estranha, antigamente a mentira levava para o inferno, agora estão dizendo, nos ensinando que sem a mentira a vida é um inferno, que ela é necessária. E a terceira chamada de capa diz assim: por que os políticos exageram seus poderes e fazem promessas que não irão cumprir? E a resposta lá dentro da reportagem é a seguinte: é porque ninguém presta mais atenção, todo mundo já está tão acostumado a ouvir mentira que já aceita o não cumprimento das promessas com naturalidade. Mas Jesus Cristo não, ele é correto, preciso na distinção entre verdade e inverdade ou mentira. A resposta da mulher é essa interação intensa. Compreendo, eu penso assim, está correto? E ele vai dizendo, não é dessa maneira, e vai ensinando aquele conteúdo doutrinário que nós vimos. Para ensinar eficazmente como Cristo, nós não podemos ser relativistas e ignorar a verdade. Não, nós temos que transmitir a verdade. Nós somos transmissores das verdades de Cristo. Então, irmãos e irmãs, nesse tempo que nós tivemos juntos aqui, nós examinamos 5 aspectos da didática de Cristo nesse trecho aqui de João. Depois de uma pincelada e uma viagem rápida pelos meandros aí pedagógicos e educacionais. Mas nós vimos a questão da confiança, como é necessário ganhá-la. Nós vimos a questão da curiosidade, como é preciso despertá-la. Nós vimos a questão da carência, e é principalmente a carência última de vida, como é importante identificá-la, até para a percepção maior de com quem a gente fala. Nós vimos a questão da consciência, é imprescindível confrontá-la. E, finalmente, nós vimos a questão do conhecimento. É essencial, objetivamente, transmitir conhecimento sobre as verdades bíblicas da palavra de Deus. O interessante é que o aprendizado na vida daquela mulher foi um aprendizado eficaz. E ele foi demonstrado nos frutos. Se vocês derem uma olhada depois lá no versículo 39, lá mais à frente, você vai ler o registro de que muitos creram em virtude do testemunho. Vejam, somos todos professores. A aluna tornou-se professora. E muitos creram em virtude do testemunho. Que Deus possa nos abençoar e nos interessar nessas questões do ensino, da melhor forma de transmitirmos as verdades. E ao fazer isso, ele nos conscientizará também da grande obrigação que nós temos como servos dele, como povo de Deus, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por esse momento que tu possibilitaste que separássemos para ir até a tua palavra e tentar entender os teus ensinamentos. Suplicamos para que o teu Santo Espírito aplique essas verdades às nossas vidas. E assim fazendo, que sejamos servos habilitados no teu reino. Sê com cada um de nós, tu conheces os nossos anseios, as nossas carências, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ajude-nos a colocar tudo isso com fé e confiança perante o trono da graça. E ajuda-nos a sermos confiantes de que tu tens e farás o que é melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.